Você já olhou para o teu irmão aí do lado? Você já abriu um sorriso aí? Que ele possa ver o sorriso nos teus olhos, né? O pessoal todo de máscara. Para começar, estava de máscara até agora. Tem pessoas assim, a pessoa mais próxima aqui está uns 4 metros de mim. A gente está cumprindo todas as determinações. Então, se você ama essa pessoa que está do teu lado aí, então abra um sorriso, expressa esse sorriso com os seus olhos e fala: que bom que você está aqui. Hoje cedo, vindo para cá, vinha eu e minha esposa, ela falou assim: nossa, que dia bonito preparou o Senhor, olha que dia lindo, e começou a glorificar a Deus, e é verdade, nós temos que fazer isso o tempo todo. Então eu quero te dizer, Deus preparou um dia lindo para você estar aqui na presença dEle, amém? Pode se sentar um instante. Está passando, fala para o teu irmão, está passando. Contra tudo e contra todos, essa pandemia, ela está atingindo muitas pessoas, é terrível, é preocupante, nós temos que nos cuidar. Em momento algum nós nos rebelamos contra o que dizem as autoridades, pelo contrário, nós obedecemos cada uma delas, mas está passando. Eu consigo enxergar as pessoas se tornando imunes, eu consigo enxergar Deus livrando. Amém? Queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro glória a Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É apenas um versículo para nós começarmos a discorrer o que Deus colocou no meu coração. Amém? A palavra de Deus diz assim, Paulo declara: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Esse texto é muito conhecido e as pessoas falam muito sobre a ousadia de Paulo. Olha, vocês têm de me imitar, porque eu sou o imitador de Cristo. Paulo, naquele momento, ele não duvidou da sua fé, não duvidou das obras que ele fazia, não duvidou do projeto que Deus tinha colocado em suas mãos, mas com ousadia: olha, vocês têm que me imitar. E aqui nós não vemos o que? Uma soberba, não, pelo contrário, ele se submetia. Mas esse texto fala, olha, sabe, do jeito que Jesus, e este é o tópico da mensagem, assim como Jesus deixou o seu exemplo, eu quero deixar o meu exemplo de obra, eu quero deixar para que vocês olhem para mim e se espelhem no que eu estou fazendo, não que as obras se sobreponham à ação de Deus, não é isso, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Jesus, o que acontecia? Jesus ensinava em muito pelas suas ações, pelos seus testemunhos. Quando ele andava, quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele redarguia, quando ele corrigia, quando ele ensinava, enfim, ele estava testemunhando com suas ações. Com suas ações. Uma coisa interessante, olha, o exemplo clássico sobre isso está em João no capítulo 13, nós vamos só discorrer, mas, não, pode ir lá, João capítulo 13, versículo 13 ao 15, só para nós entendermos isso, né, o contexto aqui, em uma ceia, é aquele famoso episódio do lava-pés, né, em que Jesus no meio da ceia se levantou, cingiu a sua túnica, ou o seu vestido, conforme a tradução, pegou uma toalha, uma bacia, encheu de água e lavou os pés dos discípulos. Pedro até redarguiu: não, o senhor não vai lavar os meus pés. Enfim, nós conhecemos esse texto. Mas no versículo 13 diz assim: vós me chamais mestre e senhor e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o quê? Exemplo,
para que como eu vos fiz, façais vós também. Vamos entender um conceito. O escravo ou o servo de menor estirpe, aquele lá no fim da carreira, não um mestre, não um mordomo, ele era responsável o quê? Para lavar os pés das visitas das pessoas. Então existia a casa de um senhor judeu, e chegavam até ele aquele povo que vinha peregrinando, andando pelo deserto, areia, todos imaginamos como seja, e quando chegavam na casa desta pessoa, deste judeu, era designado um escravo, era designado um servo, e este servo tinha uma missão de lavar os pés das visitas. Só para nós entendermos, então, quer dizer, era o pior trabalho, entenda, entre aspas, era aquilo que era delegado ao menor dos escravos, ao menor dos servos. E nós estamos vendo quem? O Filho de Deus, aleluia, nós estamos vendo que nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, nós estamos vendo o poderoso Jesus, que é Deus, se dignando a fazer o, entre aspas, o mais viltre, vamos usar esse termo, enfim, não sei se é o correto, mas enfim, se fazendo de servo, se fazendo de escravo para lavar os pés. Isto, agora, olha o contexto, ainda continuando naquele contexto de tempo e de cultura. Você consegue imaginar um sumo sacerdote? Você consegue imaginar um saduceu, um fariseu? Você consegue ver uma autoridade religiosa, um sacerdote naquele tempo, ministrante da lei, fazendo algo semelhante? Me permitam uma comparação para os tempos de hoje, me permitam, mas é relevante, e eu falo porque é relevante, tomara que não me prendam. Mas hoje, qual a autoridade máxima do país? Quem está em todas as notícias? Não é o presidente, perdão, mas é um certo tribunal. E esses ministros deste certo tribunal, vocês sabem qual? Uma vez eu ouvi um comentário, eles têm uma síndrome de maçaneta. É o seguinte, ele chega na frente do carro, ele não põe a mão na maçaneta, porque alguém abre a maçaneta para ele. Quando ele chega diante de um carro, eu vi esse comentário, achei relevante, ele não sabe o que fazer, porque sempre tem alguém. Quando chove, alguém segura o guarda-chuva para ele. Isso é soberba, isso é arrogância, entendam? Mas não é muito diferente do que se vivia naquele tempo. Pessoas que se acham deuses, pessoas que se acham, não, eles não pensam, eles têm certeza. Mas eu já estou falando lá de trás, esquece esse comentário que eu fiz nos tempos atuais, ou não. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vemos, aleluia, o nosso general de guerra, nós vemos o Cordeiro Santo, nós vemos o único que é digno de abrir os livros, nós vemos o Cordeiro imolado, nós vemos Jesus Cristo se submetendo. Por quê? Para nos trazer exemplos, e eu quero citar um exemplo rapidamente para ilustrar isso. Existia um rei, Nabucodonosor, que em determinado momento ele disse, contemplando toda a sua obra, ele disse assim: olha o que eu fiz com as minhas mãos. Ao mesmo tempo ele vê a loucura, começou a andar animal, no livro de Daniel, seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram, e ele perdeu a razão, até que se lhe voltou a razão e ele foi restituído, e ele reconheceu que Deus é poderoso. Jesus, ele veio quebrar muitas situações, e uma delas é essa, o servir. É não achar que achar que pode fazer.
por isso e por outras razões, não, nós temos que matar este homem. Quem é esse? A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes, eles se vestiam de toda glória, de toda honra, joias, roupas, e andavam, tinha sinos em suas roupas, para que quando eles andassem nas bordas, as pessoas vissem, olha lá vem o sumo sacerdote. Parece, perdão, senhor, não vou falar do tribunal, mas enfim, vocês me prenderem, vocês vão lá? Mas enfim, voltando ao ponto, nós não precisamos disso. Fala ao teu irmão, você não precisa disso. Fala com ele com fé, você não precisa disso. Você é filho do rei, você é herdeiro. Deus sabe o que você é. Deus sabe o que você é. Deus olha para você e vê Jesus. Então você não precisa sustentar, você não precisa ser arrogante, você não precisa disso, e isso te afasta de Deus. E Jesus está ensinando, olha, vocês dizem que eu sou mestre, e se eu, mestre, fiz isso aqui, eu quero que vocês façam para outras pessoas. O que Jesus está fazendo, Ele está deixando o quê? Um exemplo. E em todo o tempo, em toda a palavra de Deus, Jesus ministrou com o seu testemunho. Jesus é diferente, gente. Jesus é muito diferente. Espera aí. Por isso que a gente vira e fala, Jesus, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Jesus é maravilhoso. Então Jesus, Ele nos ensinava, vamos matar este homem, ele vai tirar o nosso poder. Como assim? Como assim? Agora eu vou ter que abrir a minha porta, olha eu de novo, agora eu vou ter que segurar o meu guarda-chuva, como assim? Mas nós vamos ver agora, isso é apenas uma introdução da palavra, nós vamos ver 4 características de Jesus, e nós vamos discorrer sobre elas. A primeira delas é, como eram os olhos de Jesus? Pergunta para o teu irmão, como eram os olhos de Jesus? Olha só o que o próprio Cristo declara, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, a palavra diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão mais trevas. Olha que interessante, eu trocaria candeia talvez, né, como uma lanterna, como uma lâmpada. A lâmpada do corpo dos homens são os olhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, gente, e vocês vão identificar na hora. Sabem pessoas que você conhece ou que você convive, e quando você encontra a pessoa faz assim, ó, e dá aquela, sabe assim, eu não sei, as mulheres tiram um fio, é isso que vocês falam? Tá, ou senão, além de olhar você de cima e embaixo, te julgando, te filtrando, ainda abre um sorriso assim, engordou, emagreceu, né? O Cláudio Duarte, que faz muitas piadas do gênero, né? Mas é legal, ele passa uma mensagem fantástica. Você olha para aquela pessoa e fala assim, os olhos dessa pessoa são maus. Você consegue enxergar que ela te deseja o mal. Você consegue enxergar que ela está te julgando, te condenando. Quem já deparou com uma pessoa assim? Só eu. Aleluia. Há um irmão lá atrás. Aleluia. Não, mas existem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que os seus olhos têm de ser bons.
Infelizmente, tem pessoas que têm olhos maus, e você percebe que aquela maldade, ela vem de dentro, ela não consegue esconder aquilo que a queima, que é o quê? Uma inveja, um rancor, um ódio, uma tristeza, sei lá, situações que a martirizam, e ela irradia este mal pelos olhos. Jesus, ele vira e fala assim: você tem que ter olhos bons, e nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, mas a princípio eu quero dizer isso: tem pessoas que têm olhos maus, que desejam o mal, aquele mal que sai de dentro para fora, mas Jesus nos transformou, colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus, para que de dentro para fora, você irradie a luz, aleluia, a luz. Tem algo que brilha dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Então você tem que irradiar o quê? Luz. Os seus olhos têm de ser bons. De que adianta conhecer a Jesus e não ser transformado? De que adianta? Quando Jesus declara: é necessário nascer de novo, é necessário transformar-se. Metanoia, mudança de vida. Aquele que minta, não minta mais. Enfim, mas não é só mentira, o pecado, enfim, mudar, transformar-se. Se os seus olhos são maus, eles têm de ser transformados em bons. Se tem luz aí, pergunta para o meu irmão: tem luz aí? Tem luz aí? Agora que é o mais importante, você responde: é claro que tem, e é o Espírito Santo de Deus. Ele é luz e irradia, e de dentro para fora eu quero irradiar esta luz. Olhos bons, olhos bons. Eu quero fazer uma pergunta, e só imagine como vocês acham. Olha que privilégio, né? Você encontrar com Jesus vivo, né? Manifesto na terra. Você olhar para os olhos dele. Eu faço uma pergunta: como você acha que eram os olhos de Jesus? Aleluia, aleluia. Pensa bem, você diante do Cristo vivo, e você chega para ele, olha para ele assim, ele te olha nos olhos, abre um sorriso. Como que você acha que eram os olhos de Jesus? Se dentro dele próprio havia luz, se ele era a luz do mundo, aleluia, se ele era a luz do mundo, como vocês acham que eram os olhos de Jesus? Quem gostaria de ver esses olhos, de contemplar esses olhos? Quero te dizer, você vai ver, aleluia. Mas entendam, olha o conceito. O primeiro conceito é esse: olhos bons. Como eram os olhos de Jesus? Esses eram os olhos de Jesus, com certeza olhos de ternura, com certeza olhos de amor, com certeza olhos de compaixão, com certeza olhos de quem te ama. E eu faço uma primeira pré-pergunta, e você vai entender isso no final: como são os seus olhos? Como são os seus olhos? O que você está vendo? O que acontecia? Existia uma praga terrível, e nós estamos vivendo um momento de uma praga, de uma doença terrível, chamada lepra, em que as pessoas eram contaminadas. A origem da lepra, ou rancemias, e ela está relacionada a uma doença, claro, que afeta os nervos, afeta a pele das pessoas, e ela é causada sobretudo por falta de higiene, enfim, ela é uma coisa contagiosa por contato. E as pessoas eram excluídas, porque para que aquilo não se difundisse. Então, quem tinha lepra era excluído de toda a sociedade. Para que ele fosse reintegrado, ele deveria se apresentar ao sacerdote, mostrar: olha, eu era, agora eu não sou, para ser novamente aceito. Todos sabemos disso. Era proibido conversar, tocar, negociar, conviver, trocar vasilhas, enfim, tudo era. As pessoas eram excluídas. Quando os homens viam um leproso, eles viam a imundícia, eles viam a
enfermidade, eles viam a doença. Aparta-te de nós. A pessoa com lepra, ela tinha que chegar, leproso, leproso, quando ela andava, para as pessoas se afastarem. Mas o que Jesus via? Jesus não via a lepra, Jesus via o homem. Em João, salvo engano, capítulo 13, enfim, há uma citação de um homem que foi curado de lepra. Ele falou assim: se tu queres, pode limpar-me. Jesus disse: eu quero. E aquele homem foi imediatamente limpo. E Jesus falou: olha, não conta a ninguém, vai lá, se apresenta ao sacerdote, como a lei diz. As pessoas estavam, e aqui nós estamos falando de milagre, é claro, mas as pessoas estavam lá, no alto de uma colina, Jesus ministrando na multiplicação dos pães, né? Jesus virou e falou: dê a eles pão. As pessoas falaram: ah, mas nem que se nós comprássemos X quantidade, tivéssemos tanto de dinheiro, daria para comprar pães para todas essas pessoas. Não, dá a eles pão. O que Jesus viu? O homem viu, não temos. O que Jesus viu? A multiplicação. Quando Jesus chegou para os discípulos e disse assim: ó, joga a rede, ó, pega o barco, vamos mais à frente, vamos pescar. Pedro, o que Pedro viu? Falou assim: ó, pescamos a noite inteira e nada pescamos, mas pela tua palavra, vamos lançar essa rede. O que Pedro viu? Não vai ter peixe. O que Jesus viu? Pesca abundante. Como estão os seus olhos? Irmãos, mas ainda voltando lá, para a gente não perder o fio da meada, a gente voltando, né? Quando Jesus olhava para um leproso, ele via um homem, não é verdade? Ai, ai, ai. E na rua, quando nós vemos alguém visivelmente levado pelas drogas, te pedindo dinheiro, não é diferente de nós, nós também olhamos e vemos o quê? Um leproso. O que Jesus viria? Um homem. Jesus, ele declara, ele foi na casa, ele ia na casa de publicanos, foi assim com Zaqueu, foi assim com Mateus, e ele declara: eu não vim para os curados, eu vim para os enfermos. Então cabe a pergunta, e cabe para mim também, primeiro para mim. Quando eu vejo alguém pedindo, e a gente sabe que é para droga, a gente sabe que a pessoa está alterada, a gente sabe que ela está numa situação de rua e escravo. O que eu estou vendo, e repasso a pergunta, o que você está vendo? Você está vendo um leproso como homem? Ou você está olhando com os olhos de Cristo e vendo uma pessoa? Percebe como nós temos que ser transformados? Você consegue perceber que nós ainda precisamos ser transformados, porque o mundo impregnou em nós esta visão humana, que não é a visão de Cristo. Nós precisamos ser transformados. Eu preciso ser transformado ao ponto de olhar e nem sequer pensar nessa possibilidade, olhar e enxergar um homem, um futuro pregador, enfim, o que Deus tem para a vida dele. E vem a pergunta que não cala: como tem sido os teus olhos? A palavra cristão, ela foi pela primeira vez chamada, está descrita no livro de Atos, não vou lembrar o capítulo ou o versículo, mas ela significa pequenos cristos, ou aqueles que seguem a Cristo. Seguir a Cristo é seguir o seu exemplo. Você vai assar um bolo, você pega uma forma, ela tem o furo no meio ou não, e você coloca a massa e você coloca no forno para assar. Quando você tira aquele bolo, ele tem o formato da forma. Quando você segue a Cristo, você se ajeita, você se acomoda, você se aloca no corpo de Cristo ali. E você, quando depois você olha, você tem o formato, você tem a forma de Cristo.
Isto é o famoso batismo no corpo, né? Quando você se integra a Cristo. Amém? Vamos a uma segunda característica. Nós falamos sobre os olhos. E como são as mãos de Jesus? Marcos capítulo, pode abrir, nós já vamos falar sobre isso, capítulo 1, versículo 38. As mãos, elas nos remetem ao quê? Ao trabalho, não é verdade? Fruto de nossas mãos. E olha o que Jesus falava, em Marcos capítulo 1, versículo 38, ele fala: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Olha que interessante, Jesus o tempo todo, ele se dispôs a fazer a obra de seu pai, com 12 anos, é descrita até a idade dele, com 12 anos ele se dispersou, numa visita a Jerusalém. Eu estou com a referência, mas não é relevante, você conhece o texto. E com 12 anos ele se perdeu dos seus pais, e um dia depois que seus pais já estavam retornando para casa, julgando que ele estivesse com os seus parentes, falaram: cadê o menino? E voltaram a Jerusalém e o encontraram no meio dos sacerdotes, dos fariseus, e ensinava, e todos se maravilhavam com o quê? Com a sua sabedoria. E sua mãe chegou até ele e disse: esse menino, estávamos todos aflitos, por que você fez isso? E ele declara, com 12 anos e 10, por que me procuras? Não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Aleluia, 12 anos fazendo a obra de Deus, 12 anos, obra das suas mãos. Mãos remetem a obras, mãos remetem ao que? A trabalho. Olha que interessante, se eu era filho de pescador, então eu seria pescador. Se eu era filho de agricultor, seria agricultor. Se eu era filho de pastor, eu seria pastor. O padrasto de Jesus era marceneiro, fazia móveis, fazia casas, enfim, nós não sabemos exatamente, talvez as duas coisas. Mas enfim, Jesus então era marceneiro por ofício, aprendeu isso, obra de suas mãos. As mesmas mãos que lidavam com madeira, as mesmas mãos que faziam a obra de seu pai, foram as mesmas mãos que foram crucificadas por mim e por você, pregadas no madeiro. E você é chamado o quê? Venha pregar, venha ajudar a montar a cesta básica, vamos dar um faxinão na igreja, vamos encher a piscina, vamos cortar a grama, vamos jogar o negócio, e você diz: não vou não. Alguém te chama para uma visita, alguém te chama para fazer um velório, a pastora Bia me chama algumas vezes, eu não posso dizer não, porque Jesus não disse não, e não é porque eu sou obrigado, porque eu sou tão grato que se Ele fez tudo isso, como eu, acaso eu sou maior, eu posso me considerar maior que Ele, ao ponto de, não vou fazer hoje, não, estou cansado, não. Então quando te pedirem para fazer a obra de Deus, obra de suas mãos para o reino de Deus, eis-me aqui. Eu pergunto, como estão as suas mãos? O que você tem feito, meu irmão? Pequenas coisas podem mudar o mundo. Pequenas ações, pequenas frases podem mudar o mundo, principalmente no reino de Deus. Pode libertar pessoas, uma palavra, olha, Jesus pode mudar a sua vida. Pronto. Aquela semente vai germinar. Como estão as suas mãos? Existe um outro texto, ou melhor,
com a mulher samaritana, está em João capítulo 4, versículo 34. Jesus chegou em Samaria, João 4, 34. E lá, ele se assentou, né, na hora mais quente do dia, do lado de uma fonte, no tanque de Jacó. E ali chegou uma mulher, e havia ali duas situações. Primeiro, um homem conversar com uma mulher não era correto. Não era, entre aspas, aceitável. Muito mais uma samaritana. E Jesus chegou lá, começou a falar com ela, pedindo água, enfim, teve uma conversa lá. E os discípulos depois chegaram, falaram para ele, se maravilharam que ele estivesse falando com aquela mulher, enfim. E chegaram para Jesus e falou: Senhor, come. Estavam preocupados, é normal isso. E Jesus declara: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, apenas para finalizar o tema das mãos, Jesus ele veio com uma grata missão. Lembrei, tem mais um texto que eu vou pegar aqui que eu achei fantástico. Mas enquanto isso, Jesus, ele o tempo todo ali, ele sabia da sua missão e não se desviava dela. Olha o que ele diz. Glória a Deus. Em João capítulo 5, versículo 17, apenas mais um versículo. João capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus, diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Oh, glória! Sabe o que Jesus falou? Olha, meu Pai está trabalhando agora, neste momento, e eu trabalho também. Repito, até você se cansar, mas é de Deus. Como estão a obra das suas mãos? Como são as suas mãos? São como as mãos de Cristo? Ou você pelo menos tem buscado ter mãos dignas para fazer a obra dele? Dignas no sentido assim, dispostas. Como são as suas mãos? Uma terceira característica, e são 4, segura aí. Como eram os pés de Jesus? Olha, Isaías capítulo 52, versículo 7. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz assim, olha que texto poético, maravilhoso. Diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Eu quero refazer da mesma forma como eu fiz a pergunta sobre os olhos de Jesus, né? Eu quero te falar, como você acha que eram os pés de Jesus? Andava no deserto, sim, não sei, talvez o Beto saiba até dizer, pastor Beto, se ele andava com sandálias ou não, enfim. Mas assim, eram pés, acredito que machucados por andar, enfim. Mas eram a palavra de Deus, e eu fico com a palavra de Deus, disse que eles eram suaves. Aleluia. Pés dispostos a ir. Da mesma forma como eu falei, suas mãos para fazer a obra, eu falo os seus pés para ir à sua disposição. Como são os seus pés? Aquela mulher que jogou bálsamo, né, óleo ungido, aroma agradável nos pés de Jesus, e enxugava e chorava com as suas lágrimas, enxugava com os seus cabelos, presenciou isso. Eu quero te dizer, como você acha, repito a pergunta, que é nos pés de Jesus? E agora uma pergunta, se você me permitir, mas é para fixar mesmo, como são os seus pés? Aquela unha sua está preta? E aquela frieira no meio do dedão do pé? E aquele chulé? O seu pé é desse jeito, ou o seu pé é como o de Cristo? Suave. Aleluia, aleluia, meu irmão. Desculpe
a comparação, entende? O seu pé é cheiroso, sim, eu quero profetizar sobre a tua vida, mas o que eu quero dizer é o seguinte: como são os seus pés, que eles sejam agradáveis, que eles sejam suaves sobre os montes, anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus. Certamente Deus cuida dos seus pés, cuida da sua saúde, não somente dos pés, é claro, mas Deus te dá tudo o que você precisa para ir. Daí vem aquela frase: o sol está quente, né? Vou não. Acho que choveu, meu cabelo vai fazer, as mulheres falam, né? Puf. É puf que faz cabelo quando chove, pega umidade? Chapinha foi? É puf, né? Tá, não vou não, está chovendo. Não vou não, estou de moto. Vem na chuva, irmão. Espera a chuva passar. Vão te oferecer carona, tenho certeza. Esse não é o problema. Dispõe-te, ser forte. Deus falou isso para Josué, não falou? Então, meu irmão, como tem sido os teus pés? Ou qualquer contratempo, ou qualquer situação: eu não vou porque está quente, eu não vou porque está frio, eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque está quente, eu não vou porque não vou. Como tem sido os seus pés? Você se diz cristão, e entendam, não é uma acusação. Todos nós nos dizemos cristãos, então nós somos o quê? Seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Mas como eu posso ser discípulo de Cristo se os meus olhos são maus? Como eu posso ser discípulo de Cristo se as minhas mãos estão mirradas para fazer a obra de Deus? Como eu posso ser discípulo de Cristo se os meus pés não estão prontos para trabalhar para o reino de Deus? Ser discípulo, ser cristão, é ser como Cristo, e Ele nos deixou o exemplo, que, perdoem-me, vou ser um pouquinho duro, mas só um pouquinho, mas entendam em amor. Ô, cabeção, que parte que você não entendeu no exemplo de Cristo? Que parte você não entendeu em todo o Evangelho, em que Jesus nos dá o testemunho do que nós precisamos ser? Deixa de ser Nicodemos, né? Como que eu vou entrar de novo no ventre de minha mãe? É necessário nascer de novo mesmo, é necessário ser transformado. Se você não era, agora seja. Tem que haver um asco em sua vida quanto ao pecado, tem que haver um asco na tua vida contra toda a escravidão, drogas, mentira. Você tem que se sentir como, qual é o termo que eles usam? Um cão voltar para o seu vômito, né? A palavra de Deus nos fala isso. Meu irmão, não volta para o teu vômito. Se você era, não, você não é mais. Você tem que ter asco das coisas erradas, das coisas que o mundo te ensinou. Como tem sido a tua vida? Repito, como são os seus olhos? Como são suas mãos? Como são os seus pés? Oh, glória a Deus. Existe a quarta característica de Jesus. E essa eu guardei para o final. E depois de falar sobre ela, ainda vou falar sobre uma coisa que o mundo, se o mundo tivesse, a gente já era Jesus aqui na terra. Um minuto só. Como era o coração de Jesus? Com certeza terno, né? Não terno, roupa, cheio de ternura, com certeza, porque Deus é amor. Então com certeza o coração dele era terno, era compassivo, ele era paciencioso, entenda, com raras exceções em que foi necessário, como ele, quando ele fez um azougue, né, quando ele fez um chicote e espulhou os vendilhões do templo, aquilo era necessário, mas em todo o tempo ele era compassivo, ele era paciencioso, ele era amoroso sim, ele era fiel e determinado. Eu tenho de ir, eu vou, meu pai trabalha, então ele era determinado, o coração dele tinha uma missão. Ele era desprendido, ele era sem amarras, ele não segurava a bolsa do dinheiro, ele não se preocupava com toda a situação. Nada contra o dinheiro, nada contra nós, né, trabalharmos, Deus nos inspira isso.
somos chamados a nossas responsabilidades, mas ele era despreendido. O coração de Jesus tinha um alvo, o reino de Deus, anunciar o reino de Deus na terra, manifestar o reino de Deus na terra. Então ele era desprendido, e ele era apaixonado por pessoas, este era o coração dele, mas, principalmente, e agora sim, eu queria falar sobre uma característica, nós estamos falando sobre a quarta característica, é a última, sobre o coração de Jesus, mas Jesus ele tinha algo que o mundo precisa. Jesus tinha, e tem, né? Entenda, ele ainda vive, algo que o mundo precisa para ser transformado, e este algo se chama compaixão. Fala para o teu irmão, compaixão. Eu poderia quantificar, e isso é o meu conceito pessoal, a compaixão como maior do que o amor. Como assim, pai? Como assim, pastor? Eu graduo, Cleiton, eu coloco a compaixão num nível assim, se é que a gente pode, é confuso a gente explicar isso, num nível superior ao amor. Por quê? Eu tenho uma definição que eu busquei no dicionário sobre compaixão, preste atenção, diz assim, eu vou ler 2 vezes, compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhando o desejo de minorá-la, ou reduzir aquela tragédia pessoal. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. E eu vou ler de novo. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta, tá? De ternura, olha, altruísta, eu me entregar, né? Tudo de mim. Repito aqui então a frase. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Quando o leproso disse, se quiseres podes me limpar, Jesus não falou, peraí, deixa eu pensar, será que eu devo? Não, falou assim, eu quero. Quando Jesus viu as irmãs de Lázaro, quando ele soube de toda a situação, Lázaro vem para fora. Quando Jesus viu o homem com a mão ressequida lá no meio lá do, não é o sinédrio, é no lugar que eles oravam, lá esqueci o nome agora, enfim, ele falou, vem para o meio, e disse, é lícito curar no sábado ou não? Ou melhor, é mais ou menos isso, ele trouxe o homem, e este homem teve a sua mão normalizada, cegos, quantos sinais, ressurreições, cegos, coxos, mudos, surdos, endemoniados. O que acontecia? Jesus se compadecia, em determinado momento, eu não tenho a referência aqui agora, Jesus olhou para Jerusalém, oh Jerusalém, Jerusalém, e eu não lembro exatamente o texto, mas ele faz uma alusão, né, que eu queria te abraçar como uma galinha, enfim, assim, colocar debaixo das minhas asas. Se eu não me engano, esse texto que ele fala aí, Jesus chorou, algo assim, enfim, em Lázaro, né, também na ressurreição, ele chorou. Mas Jesus, ele tinha o quê? Compaixão. Meu irmão, imagine, toda a Mogi Guaçu, todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, mas vamos pensar em Mogi Guaçu, cheio de compaixão, aleluia, pessoas altruístas se entregando tentando minimizar o sofrimento das outras pessoas. Compaixão muda, transforma.
A compaixão é que faz você olhar para um leproso e ver o quê? Um homem de Deus. Você olhar uma possibilidade, é a compaixão que você olha para um drogado, para alguém ali escravizado. E a palavra drogado deveria ser trocada por escravizado, por aquela droga, por aquela enfermidade. Está preso, amarrado. A compaixão que te faz olhar para aquela pessoa e ver o que é um homem, uma mulher que não nasceu daquela forma. A compaixão era estampada em Cristo Jesus, e em todo tempo e em todo lugar Ele manifestava esta compaixão. Talvez o que está faltando para mim, para você, para todos nós, é essa compaixão, de que adianta bater no peito, eu sou evangélico, de que adianta bater no peito, eu fui no culto, eu fui em 2 cultos, olha, eu estou orando, eu acordo de madrugada, se eu não tenho compaixão, se eu não olho para as pessoas com o coração de Cristo. Jesus, Ele quer que você olhe para as pessoas com os olhos dEle, com as mãos dEle, com os pés dEle, com o coração dEle, e com a compaixão, que tanto Ele testificou através de todo o Evangelho. Compaixão transforma. Sabe, o seu coração cheio de compaixão, e não tem por que ele não ser. Gente, ali dentro tem o Espírito Santo de Deus, você nem faz isso sozinho. Ali tem o Espírito Santo que deu todos os dons, que te transformou de dentro para fora. Não é obra sua, mas é obra dele. Então manifesta esta compaixão. Sabe o que é compaixão? Alguém te persegue, alguém te maltrata, alguém fala mentiras terríveis de você, e você vê aquela dor no peito, e você, principalmente nós que estamos no meio cristão, a gente fala, Deus, como pode existir uma pessoa assim? E existe, infelizmente. E aquela pessoa te machuca mesmo, te machuca, você é homem, você sabe. E quando fala da tua família então? Aqui não é recado, misericórdia. Sou louco para dar recado em altar, capaz. Não é isso não, mas eu estou falando de situações normais. Aquela pessoa te machuca, e daí você fica sabendo que aquela pessoa está passando uma necessidade, e você fica sabendo que aquela pessoa está doente. Independente do que ela te fez, o seu coração tem que se encher de compaixão, sim. Isso é compaixão. Mas eu vou reduzir a explicação. Mesmo que uma pessoa te faça mal, se você tem a compaixão que Cristo ensinou, você vai se preocupar com aquela pessoa que está passando por aquela situação. Isso é compaixão. Não amar o que os te amam, porque isso é fácil, a palavra de Deus diz isso. Entendam, tem tanta coisa nas suas mãos, entendam isso, entendam, é simples. Tem tantas coisas nas suas mãos que dependem de você, e você não faz. Tem muitas coisas nas suas mãos que você não faz. Seus olhos são maus, a sua mão é ressequida, seus pés são entrevados, o seu coração duro. Você impede que o Espírito Santo te use como você pode. Você se impede o seu coração de ter a compaixão que Cristo impregnou em você. Meu irmão, antes de falar com você, falou comigo, tá? Temos muitas coisas para fazer. Muitas coisas. A transformação, ela é contínua, o tempo todo, nos acertando. Chega um ponto que Jesus dá uma lascada em nós, a gente fala, aleluia, Deus, pode bater. Quando você fala assim, Jesus, pode bater, é que você está amadurecendo. Porque um pai corrige a um filho, é porque o ama. Eu bato nessa tecla há muito tempo, e a tecla que eu bato, e eu vou continuar batendo, se assim Deus o permitir, se a Deus assim me autorizar, é: eu tenho que ser transformado. Eu tenho que ser melhor do que eu era. Eu tenho que ser melhor. Os meus olhos têm que ser bons. As minhas mãos têm que estar prontas
os meus pés preparados, o meu coração disposto. Que em mim haja o coração de Cristo, né? Como é que é? Dá-me um coração igual ao teu. Ei, pastor, o tom está certo, pastor Lércio? É lá menor? Sei lá qual é. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita minha vida. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia. Quantas vezes você cantou essa canção? Aleluia. Oh, glória. Esse pessoal é muito gentil. Aleluia. Oh, Deus, Tu és lindo, Pai, Tu és lindo. Você tem dito isso para o teu Senhor? Você falou isso para o Senhor hoje? Fala assim: Senhor é lindo. Queria chamar o louvor. O pessoal vem para cá. Ah, dá-me um coração igual ao Teu, Senhor. Dá-me um coração ao Teu. Que o Senhor permita, nessa nossa breve vida, que essa breve passagem pela terra, antes do dia que o Senhor nos recolher, que nós cresçamos, que nós cresçamos espiritualmente, que nós nos tornemos melhores, que Deus possa olhar para nós e falar assim: filho, você entendeu, você entendeu. Você consegue imaginar Deus chegando para você, ou o próprio Cristo falando assim: você entendeu o que eu queria te dizer? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Encerramos aqui essa palavra que eu não quero que seja dura, não. Eu quero que seja uma palavra de conserto, uma palavra de você se analisar, enfim, de ser transformado, que nós transformamos quando nós nos questionamos, né? E a pergunta: como tem sido os meus olhos? Como tem sido as minhas mãos? Como tem sido os meus pés? Como tem sido o meu coração? Abençoa, Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Fica de pé. Vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar. Amém? Eu ouvi a Tua palavra e temi. Eu entendi o que Tu queres, esperas de mim. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Acende a chama que o tempo apagou. Traz a lembrança, a esperança, Senhor, de tudo aquilo que o Pai preparou para mim. Ainda que a figueira não floresça, eu te adorarei. Pois Tu és a razão da minha canção. Ainda que a figueira não floresça, eu te adorarei. Pois Tu és a razão da minha canção. Pois Tu
os enfermos. Nós temos irmãos da igreja, o Everton, não sei a situação como está hoje, não foi atualizado, mas estava entubado, né? Mas não só ele, muitas outras pessoas acometidas por essa enfermidade terrível. Orar pelo pastor Fernando, por toda a família. Deus tem cuidado e zelado pela família, mas nós pedimos algo mais ao Senhor. Que Deus, em sua graça e misericórdia, possa restituir a saúde, possa restituir a ele essa vitalidade de andar, de vir, de falar. Todos estamos sujeitos a esse tipo de problema, e toda a família sentiu, né? Então, orar. Se você também tem um enfermo, né, acometido aí por alguma enfermidade, que em teu coração, né, essa pessoa esteja lá durante essa oração ali, né, dirigido ao Senhor. Se você está assistindo este culto, né, também nós queríamos orar pela Luzia, que está no oxigênio pela Covid. Está chegando uma informação aqui pelas redes sociais. Luzia, nós acreditamos que nesse Deus poderoso, que pode te alcançar aí onde você está. E outras pessoas espalhadas pelo todo o Brasil, né, pelo mundo. É terrível, né, tudo isso. Mas nós cremos que Deus nunca se separou de cada um de nós. Então feche seus olhos e concorde comigo nessa oração. Senhor meu Deus, muitas pessoas acometidas, Pai, por essa enfermidade terrível, mas em nenhum momento o Senhor se desamparou de cada um de nós. Que pai poderia desamparar um filho, Pai? Pai, como filhos nós oramos e intercedemos por cada enfermo, Pai, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa, Pai, na sua capacidade óbvia, indiscutível, Pai, na sua presciência, que o Senhor possa, Pai, agir com cura, trazer conforto, que o Senhor possa, Pai, agir conforme a Tua vontade. Manifesta-se, Senhor, essas pessoas acamadas, hospitalizadas. Cuida, Pai, da mão daqueles que cuidam, sejam médicos, enfermeiros, tem famílias também. Pai, dá sabedoria aos ministros, dá sabedoria, Pai, às autoridades, aos governadores, prefeitos, ao presidente, Pai, a todas as organizações que estão cuidando dessa pandemia. Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, a sabedoria de Cristo, para que nós passemos por essa enfermidade incólumes, Pai. O Senhor tem nos guardado, continua a nos guardar, Pai, que nós te pedimos o nome de Jesus. Hoje à noite, às 18 horas, teremos culto aqui, pastor Jean, o apóstolo Jean, e se você puder vir, as cadeiras estão distanciadas, tem álcool gel, você mede a sua temperatura para entrar, tá? Não é permitido ficar sem máscara, quer dizer, todos os cuidados são aplicados aqui. O culto também vai ser transmitido assim como esse. Se você é do grupo de risco, se você não se sente à vontade, mas assista, seja ministrado. Não permita que a chama que há em você se apague por você se afastar dos cultos. Amém? Quem foi abençoado hoje? Aleluia, aleluia. Leva essa bênção para a tua casa, amém? Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, oh Pai. E a comunhão de Jesus, né, na tua casa, na tua vida, seja com todos vós. E a igreja diz o quê? Amém. Não abraça o teu irmão. Faz assim, queria te abraçar, mas não posso. Deus te abençoe aí a tua casa. Estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego.